Amables amigos e irmãos presentes. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes neste lugar aqui em Villahermosa, Tabasco, México. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar com vocês este tema, o sétimo selo e a nova criação, para o qual quero ler em 2 de Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 em diante, 14 ao 21, e Apocalipse capítulo 1, capítulo 8, e Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante. Vejamos aqui. Onde nos diz, capítulo 5 de 1 de Coríntios, ou de 2 de Coríntios, do versículo 14 ao 21 diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em el capítulo 8, e no capítulo 8, verso 1 em adelante, de Apocalipse, do versículo 1 em diante diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu ante a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entender. Podem se sentar, por favor. Podem se assentar, por favor. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a nova criação. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação.
la segunda venida de Cristo, E a segunda vinda de Cristo a la nueva creación, é a la nova cual es criação, su iglesia, que é sua la cual igreja, tiene los miembros de esa a nueva qual tem creación. os membros Y dessa los nova miembros criação. de esa nueva creación E os membros dessa son nova los criação creyentes en Jesucristo como são nuestro os Salvador, crentes em Jesus que han Cristo recibido como a nosso Cristo como Salvador, que receberam a Cristo y como han seu lavado sus Salvador pecados en la sangre de Cristo, e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito esa Santo. es la nueva creación, Essa é a nova criação. y los miembros de esa nueva creación E os membros dessa nova criação a la iglesia de pertencem à Igreja de Jesus Cristo, Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo porque a Igreja de Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo, por los formado nacidos pelos nuevos, crentes em Cristo, pelos nascidos de novo, son esa nueva creación. os quais são essa nova La criação. creación antigua que vino por A antiga criação que veio por Adão caiu. San Pablo nos dice E São Paulo nos de un diz segundo Adán de um segundo en Adão, 1 de Corintios em 1 de Coríntios, 15 capítulo 15, versos. Vamos a ver versos 42 vejamos, do versículo 42 em diante diz assim: Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, ou seja, em um corpo eterno, ressuscitarão os mortos em Cristo. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, mas o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Por isso ele podia dizer: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Todos os filhos e filhas de Deus vieram de onde? Do céu. E vieram para viver neste corpo mortal, corruptível e temporal. Este corpo animal, por uma temporada. Mas depois teremos o corpo espiritual, o corpo celestial. E seremos iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viemos a este planeta Terra para tomar a nossa posição no corpo místico de Cristo, para ocupar o nosso lugar no programa de Deus que está sendo realizado aqui na Terra. E agora, diz: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Por quê? Porque seremos pessoas com corpos eternos, iguais ao de Jesus Cristo, e com espíritos teofânicos da sexta dimensão, iguais ao do Senhor Jesus Cristo, ou seja, corpos teofânicos da sexta dimensão, como o do Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Com esses corpos mortais de carne e sangue, não podemos herdar o reino de Deus e ser reis e sacerdotes no reino de Deus, nesse reino milenial ou milenar de Cristo. Tem que ser com corpos mortais. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com um corpo mortal, corruptível e temporal.
tem que ser com um corpo eterno, um corpo glorificado, igual ao de Jesus Cristo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, haverá uma transformação para todos os filhos de Deus. Se seus corpos físicos morreram, ressuscitarão em um corpo eterno, um corpo novo, um corpo glorificado, igual ao de Jesus Cristo. E nós que vivemos seremos transformados. E então teremos o corpo eterno, igual ao de Jesus Cristo. E se cumprirá a promessa de Cristo quando disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, dá muito fruto. Ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, iguais a Jesus Cristo. Ele é o grão de trigo que foi plantado na terra e agora se reproduz em milhões de filhos e filhas de Deus, iguais a Jesus Cristo. Porque isso é o que faz um grão de trigo quando cai na terra e morre e depois nasce na forma de uma planta. E Cristo na forma de uma planta de trigo é sua igreja. E depois a reprodução de Cristo nessa planta de trigo são os filhos e filhas de Deus. E para o último dia, madurarão os filhos e filhas de Deus, e todos serão a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Os que estamos vivos chegaremos à estatura de um homem perfeito, ou seja, à estatura de Jesus Cristo. Homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, e seremos iguais a Jesus Cristo com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno também dentro do corpo eterno. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E serão também pessoas iguais a Jesus Cristo. Eles foram o trigo da era em que eles viveram, foram os grãos de trigo potencialmente. Assim como numa planta de trigo, antes de lançar o trigo, ou de brotar o trigo, encontramos que a vida que estava no trigo vai passando por essa planta de trigo. E cada uma dessas etapas foi o trigo, potencialmente, mesmo que não se visse nenhum trigo. E assim é nas eras. De era em era, potencialmente, os filhos e filhas de Deus de cada era foram o trigo de cada era. Potencialmente, encontramos que foram o grão de trigo, igual a Jesus Cristo, porém potencialmente. Por quê? Porque ainda não se havia manifestado o fruto da planta de trigo. Ainda não tinham chegado os filhos e filhas de Deus, que serão a imagem e semelhança de Cristo, estando vivos aqui na terra. Mas aqui, quando se chega à era da pedra angular, aí estarão os filhos e filhas de Deus, que, estando vivos, chegarão à perfeição, e chegarão a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E os mortos em Cristo, que foram o grão de trigo potencialmente na era em que viveram, ressuscitarão em corpos eternos. E assim, mostrarão que eram o trigo, do tempo em que eles viveram. E agora nós estamos vivendo no tempo para o qual o apóstolo São Paulo diz que haverá uma trombeta final. E se há uma trombeta final, é porque existiram outras trombetas antes dessa trombeta. E o que é uma trombeta? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo São João, falando no capítulo 1, versículo 10 ao 11 do Apocalipse, diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? Foi transportado em espírito ao dia do Senhor, ou seja, ao 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Não diz que era uma trombeta literal, mas uma grande voz, ou seja, a voz de uma pessoa, como de trombeta, ou seja, dando uma mensagem urgente para os filhos e filhas de Deus, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo dando a seus filhos, à sua igreja, uma mensagem urgente para obter a revelação, a fé para serem transformados e raptados no último dia. E essa é a mensagem do Evangelho do Reino, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando-nos a mensagem urgente da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final.
Vindo onde? Vindo à sua igreja. Porque sua igreja é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. É sua igreja a que o está esperando. E é a sua igreja que ele vem no último dia. E agora vem como o Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta. E agora encontramos que vem a sua igreja. Desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, que é o mesmo que Jesus Cristo mostrou em São Mateus capítulo 24, versículo 30, quando nos falou da vinda do Filho do Homem. E nos diz, nos disse como seria, disse, capítulo 24, do versículo 30 ao 31, disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra lamentarão, e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão a seus escolhidos, dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. E em Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 em diante diz, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos os profetas. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas quando o comi, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E agora vejam vocês como aqui Cristo descendo do céu envolto numa nuvem, com o livrinho aberto em sua mão, entregue esse livrinho a um homem. E depois lhe diz que profetize, que é necessário que profetize outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. E depois continua o capítulo 11, versículo 3 em diante, e diz, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais que estão em pé diante do Deus da terra. E isto também está em Zacarias, capítulo 4, onde nos fala destas 2 oliveiras. E agora vejamos o que diz, que são estas 2 oliveiras. Diz no capítulo 4, versículo 11 ao 14, falei mais e disse-lhe, que significam estas 2 ramas de oliveira? Que significam estas 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse, que significa aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante da presença do Senhor
de toda a terra. ¿Qué son los dos olivos y las dos ramas de olivo? O que são as duas oliveiras e os dois ramos de oliveira? São os dois ungidos. Los dos ungidos que están delante Os dois de la ungidos que presencia estão del diante Señor da presença do de toda la Senhor tierra. de toda a terra. Estos son los dos ungidos de Apocalipsis capítulo Estes são os dois ungidos de 11. Apocalipse, Y capítulo vean 11. ustedes que luego de E vejam el ángel vocês fuerte que, dar el librito depois que o anjo de los forte 7 dá o sellos livrinho a un dos 7 hombre, selos y a um comerse homem, esse librito, luego recibe la e orden ele de comer esse profetizar sobre livrinho, muchos pueblos, depois y recebe a naciones, ordem de profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E Esse depois é vem o o ministério das duas come o oliveiras, livrinho que é aberto, o ministério e do que come o livrinho ministério aberto. profético E vem o ministério profético manifestado em no carne dia humana postrero. no último dia. E agora isto cumpre também E agora, o que dijo isto Jesucristo, cumpre também o que disse Jesus Cristo, falando acerca de la venida del Hijo del falando Hombre, acerca da vinda do Filho do Homem nas y mostrando nuvens, la señal del Hijo del Hombre en el e cielo mostrando o de las sinal do nubes, Filho do Homem no céu y nas luego nuvens, enviando a sus ángeles con gran voz de trompeta, e depois sus enviando a ángeles seus son anjos com grande voz de trombeta. E seus anjos são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Vejam como em São Mateus 24, do versículo 30 ao 31, o mostra. Luego enviando a sus ángeles, y en E o mostra Apocalipsis depois capítulo enviando a 10 seus capítulo anjos. 11, E em Apocalipse muestra capítulo la venida 10 e del Hijo del capítulo Hombre 11 en las mostra a nubes, vinda do y Filho do luego Homem nas muestra nuvens. dándole el librito E depois a comer, o y mostra muestra los dando o siete livrinho a sellos, comer, y o livrinho dos 7 muestra selos. E depois o mostra enviando para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E depois, em Apocalipse 11, o ministério profético de Moisés e Elias é manifestado nesse que comeu o livrinho aberto e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. E assim é enviado para, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus e profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o ministério prometido para o último dia, na vinda do Filho do Homem, na vinda do anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é a vinda de Cristo, o anjo forte que desce do céu. Este anjo forte de Apocalipse capítulo 10 o encontramos em 28 de fevereiro de 1963, numa constelação de anjos, numa nuvem formada por anjos, entre os quais ele era um e era o mais importante desses anjos. Todos estão em seus corpos teofânicos. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras estão aqui. E também aqui está o anjo que era diferente aos demais, o qual é Cristo em seu corpo teofânico, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual vem, como diz Apocalipse capítulo 10, envolto numa nuvem, com seu rosto como o sol e como um livrinho aberto em sua mão. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E agora o encontramos neste sinal, o sinal do Filho do Homem no céu, sendo mostrado para dar testemunho da vinda do Filho do Homem à terra. Portanto, ele envia seus anjos, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Daí em diante, para quê? Para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E envia seus anjos para quê? Com grande voz de trombeta, com a mensagem da grande voz de trombeta, o envia. Envia seus anjos, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. Agora, todo este mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o Filho do Homem sendo visto no céu, aí, sendo visto Cristo, o anjo do pacto, aí no céu, nessa nuvem, para ele ter seu ministério no cumprimento de sua vinda e realizar o cumprimento do 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, assim como estes anjos, para terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que vir em corpos humanos, este anjo que é diferente aos demais, para ter seu ministério, o ministério do 7º selo, tem que vir em carne humana também. E o que será a vinda desse anjo em carne humana no último dia? Vejamos o que será, conforme o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 134 do livro dos selos, em espanhol, diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos a promessa que este anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo,
Ele virá em meio de sua igreja em carne humana. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Jesus Cristo, o anjo do pacto em Espírito Santo. Mas agora na página 277 do Livro dos Selos em espanhol, orando, o reverendo Abraham diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame aos seus. É o Espírito Santo quem chama aos seus com essa grande voz de trombeta no último dia. E agora, como virá para fazer esse labor no último dia? Como virá para se manifestar no meio de sua igreja no último dia? Na página 256 do Livro dos Selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, onde vem o verbo, a palavra, o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais. Se encontrarmos a esse véu de carne, onde vem este anjo encarnado, onde vem este anjo manifestado em carne humana, estaremos encontrando ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, em sua vinda, em carne humana no último dia, dando-nos testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e chamando e juntando a seus escolhidos com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Porque na manifestação deste anjo, que desce do céu, que é o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, e ao anjo que aparece envolto numa nuvem em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante, o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e glória. Vejam vocês, sua vinda aqui na terra, em carne humana, é o maior evento da raça humana, desde o tempo de Adão até este tempo. A primeira parte da vinda deste anjo foi há 2000 anos atrás, no véu de carne chamado Jesus. E para o último dia ele terá um véu de carne, onde estará manifestado, realizando a obra correspondente ao último dia, e operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. No mesmo véu de carne estarão estes três grandes ministérios manifestados, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus, conforme a como está prometido, e assim ter a manifestação das duas oliveiras e dois candeeiros de ouro que estão diante da presença de Deus. E ter assim as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. E depois terá outra testemunha, porque são três testemunhas. Duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, porém tem outra testemunha, que é a testemunha fiel e verdadeira, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes três grandes ministérios serão os três grandes ministérios das três testemunhas, que no último dia estarão manifestados na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E aí teremos a vinda do Filho do Homem com seus anjos. No mesmo véu de carne, teremos a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Teremos ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento. E Jesus Cristo em Espírito Santo é o mesmo anjo do pacto. É por isso que quando ele esteve em carne humana aqui na terra, ele disse àqueles hebreus, disse-lhes: se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, se fossem filhos de Deus. E se vocês fossem crentes em Moisés, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. E se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Abraão não fez isto que vocês estão fazendo. Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Disseram: agora sim, não tem 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Que como pode ser possível que um homem que venha à terra, naquele tempo em que Jesus veio, tivesse sido antes que Abraão, e que Abraão o tivesse visto? Pois é simples, em seu corpo teofânico, que é o Espírito,
Jesus, já antes de Abraão, ainda Jesús estaba en antes su de cuerpo Abraão, teofánico. Jesus já estava em seu corpo teofânico. E ainda antes de Adão, Jesus já estava em seu corpo teofânico. Por Porque quê? en el principio era el verbo, y el verbo Porque era no con Dios, y princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a Escritura diz: por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz En também: él estaba la vida. Y la nele vida estava a era la luz de vida, los e a hombres. vida era a luz dos Ahí homens. está el origen. Aí está a origem do ser humano, no Verbo que estava com Deus e era Deus. Era con Dios porque esse Estava com Deus, porque esse Verbo é o corpo teofânico de Deus. E era Deus, porque Deus estava dentro desse corpo teofânico, que é o corpo teofânico de Deus. E esse é Jesucristo. E esse é Jesus Cristo no Antigo Testamento, em seu corpo teofânico. Não o velo de carne, sino Não o véu de carne, mas Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi ele quem libertou o povo hebreu. E foi ele quem criou todas as coisas. E agora, se fez carne, conforme São João capítulo 1, versículo 14, que diz: foi hecho carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre os seres humanos, foi conhecido pelo nome de Jesus. E agora vejam vocês por que Jesus podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E vocês sabem de uma coisa? Que antes que aparecessem estes mensageiros do Senhor Jesus Cristo, antes que aparecesse, digamos, antes do sétimo anjo mensageiro, sexto anjo mensageiro, quinto anjo mensageiro, antes desses anjos mensageiros, vejam, já este anjo do Senhor Jesus Cristo estava dando a revelação apocalíptica ao apóstolo João. Portanto, esse anjo pode dizer: antes do precursor, da segunda vinda de Cristo, ele já existia. Já esse corpo teofânico, esse espírito teofânico, já está dando a revelação apocalíptica ao apóstolo João. E como será quando vier em seu corpo de carne no último dia? Pois dará a revelação apocalíptica à igreja do Senhor Jesus Cristo. E através desse véu de carne, Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado e nos estará revelando todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim nos estará mostrando todas estas coisas que correspondem a este último dia. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que vão te acontecer. Depois destas, as que hão de acontecer são as que acontecem no tempo da era da pedra angular. Essas são dadas a conhecer por Jesus Cristo através do seu véu de carne, chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo estará manifestado em carne humana no último dia. E nesse anjo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, virá manifestado e virá usando a esse mensageiro, e estará manifestando nesse mensageiro o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Elias por quinta vez, e o ministério de Jesus por segunda vez, porque esse é o instrumento de Cristo para o último dia, assim como o instrumento de Cristo para cada era foi o mensageiro de cada era. E agora, onde Cristo esteve manifestado em cada era? Pois na era correspondente, através do mensageiro correspondente. E onde estará Cristo manifestado neste último dia? Através do seu anjo mensageiro, pois em sua igreja, na era da pedra angular. E para ver sua vinda, onde é preciso estar? Pois dentro de sua igreja, na era da pedra angular. Você, por exemplo, não pode ver a vinda de um personagem que vem à sua casa. Se você se encontra em outra cidade, é preciso estar nessa cidade onde está a sua casa. E é preciso estar no lugar onde está a sua casa. E agora, para ver a vida do Filho do Homem, já não no céu, mas aqui na terra, vindo à sua casa. Sua casa é sua igreja. E é preciso estar onde? Em sua casa. Na era na qual ele virá, com seus anjos, na qual ele virá com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Assim virá o anjo do pacto,
o anjo do pacto do povo hebreu, o qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo. E agora, como ele virá? Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se virmos essa palavra velada em carne humana, encarnada em um homem, e revelada através desse homem, estaremos vendo o véu de carne, onde o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo no Espírito Santo, estará manifestado, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia. Porém, é preciso estar onde? Na casa de Deus, que é sua igreja. Como São Paulo diz em sua carta aos Hebreus. Vamos ver o que nos diz em sua carta aos Hebreus acerca da casa de Deus. No capítulo 3, versículo 5 em diante diz, para não lermos muito, diz: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Qual é a casa de Deus? Pois nós, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a casa de Deus, é uma casa feita com seres humanos. Em Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus como filhos e filhas de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de ângulo, no qual todo edifício bem ajustado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vejam como estamos sendo edificados numa casa espiritual que é a igreja de Jesus Cristo, como corpo místico de crentes. Pertencemos a essa casa, a igreja de Jesus Cristo. Como indivíduos, estamos sendo edificados como indivíduos, como um templo de Deus também. Ou seja, o mesmo que Cristo está fazendo em sua igreja como corpo místico, o está fazendo em cada membro de sua igreja. Porque Ele morará em toda a sua plenitude em cada um de seus filhos, porque seremos transformados. E então Deus estará em todos nós, em toda a sua plenitude. E estará em sua igreja como corpo místico de crentes, em toda a sua plenitude, manifestado através de seu anjo mensageiro, no último dia, na era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Agora, podemos ver quem somos e podemos ver o que é o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. Vejamos este anjo do pacto, ou anjo de Jeová, aqui no livro do Êxodo, capítulo 23, onde diz, do versículo 20 em diante diz: eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, aos quais eu o farei destruir. Agora vejam quem é que guia seu povo, tanto ao Israel terreno, o povo hebreu, como ao Israel celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É este anjo do pacto, que é o anjo de Jeová. Ou seja, é o próprio Deus em seu corpo teofânico, o qual se fez carne no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão desejou ver meu dia, o viu e se alegrou.
porque foi ele quem libertou ao povo hebreu. E para este tempo final, encontramos que ele tem estado em sua igreja, manifestado de Arenhera em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro, de cada era, falando com essa voz de trombeta e chamando a cada escolhido em cada era. E agora encontramos que chamou e juntou a seus escolhidos com a trombeta do Evangelho da Graça em cada era. E agora, na era da pedra angular, vem com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a seus escolhidos através de seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Seu anjo mensageiro tampouco é Elias. Seu anjo mensageiro tampouco é Moisés. Porém nele, no anjo do pacto, no anjo de Jeová que libertou o povo hebreu, o qual se manifestou em carne humana e foi chamado Jesus Cristo, e depois morreu, ressuscitou, e ascendeu ao céu, e depois desceu em Espírito Santo, agora para o último dia estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Esse será o véu de carne do anjo do pacto para o último dia, e estará operando através de seu anjo mensageiro os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Mas o anjo não é nem Jesus, nem Elias, nem é Moisés. Ele é somente o instrumento onde Cristo opera esses ministérios. E é Cristo, através de seu anjo mensageiro, quem estará falando a seu povo com essa grande voz de trombeta e estará chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus no último dia. Alguns tropeçarão com esse anjo mensageiro e poderão dizer: mas é que eu não esperava que Cristo viesse manifestado nessa forma. E quem te mandou não esperá-lo assim? Quem mandou dar outra interpretação à Escritura? Quem te mandou se adiantar ao que Deus faria e a dar a sua própria interpretação? Deus enviaria um precursor com o espírito e virtude de Elias em sua carta à manifestação, preparando o povo. E se você quiser recebê-lo, ele é o reverendo William Branham. E foi ele quem veio preparando ao povo e dizendo como viria o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele disse: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É isso que tem que se estar esperando, como a vinda do anjo forte, do anjo que desce do céu, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo no último dia, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E os anjos do Filho do Homem, pois são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados no último dia. Esses são os ministérios das duas oliveiras. E como virão manifestados esses ministérios na terra no último dia? Vejamos como virá o ministério de Elias, manifestado na terra no último dia. E então compreenderemos o que será a vinda das duas oliveiras no último dia. E perguntam na página 399 do livro dos selos em espanhol ao reverendo William Branham, na pergunta número 11, sobre o Elias que pregará ao povo hebreu. Perguntam: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. E nós pensamos o quê? Pois pensamos a mesma coisa. Um homem deste tempo, ungido com esse Espírito ministerial de Elias. E graças a Deus por isso. Porque se fosse Elias Tisbita em pessoa, quantos de vocês conhecem o idioma que ele falava? Teriam que se pôr a estudar o idioma que ele falava. E esse idioma que ele falava era o idioma do povo hebreu daquele tempo. Portanto, vejam, qualquer pessoa que pense que será Elias Tisbita, literalmente, pois a primeira coisa que deve fazer é se pôr a estudar o idioma, o hebraico que ele falava naquele tempo, para que possa entendê-lo. Porém, graças a Deus, que o precursor da segunda vinda de Cristo diz que será um homem ungido deste tempo, com esse espírito ministerial manifestado nele. Portanto, o entenderemos. E ainda mais, se falar em nosso próprio idioma, muito melhor.
Porque lá, quando Elias já tinha subido, tinha ido num carro de fogo ou disco voador, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas. Eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou da mesma forma que Elias. Elias feriu as águas do Jordão com sua capa e passou com Eliseu ao outro lado do Jordão. E depois, quando Elias se foi num carro de fogo, Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído, parou de frente ao Jordão, muito triste porque seu pai espiritual tinha partido, e feriu as águas do Jordão, dizendo: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram. E os filhos dos profetas, ao verem isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, porque o viram abrindo o Jordão, na mesma forma em que tinha feito o profeta Elias. E agora, Elias, em sua segunda manifestação, foi quem? Eliseu. Em Eliseu estava o ministério de Elias por segunda ocasião. E Elias, em sua terceira manifestação, foi João Batista, no qual estava o ministério de Elias. Na terceira manifestação ou terceira ocasião, precursando a primeira vinda de Cristo. E Elias, em sua quarta manifestação, foi o reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E Elias, em sua quarta manifestação, esteve abrindo os selos. Abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E quando chegou ao sétimo, disse: este selo não pode ser aberto ainda. Será aberto na vinda do Senhor, quando Jesus apareça sobre a terra para levar sua noiva. E como a Escritura diz que o Filho do Homem virá com seus anjos, portanto virá o ministério de Elias e o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, no cumprimento da vinda desse anjo que é diferente aos demais. E agora Elias começou abrindo os selos. E agora diz Elias que será o Senhor Jesus Cristo quem nos abrirá o sétimo selo, e com ele vêm seus anjos, ou seja, Moisés e Elias. Portanto, quando os escolhidos de Deus vejam ao Filho do Homem com seus anjos vindo e se manifestando na terra, isso será a vinda da palavra encarnada em um homem. Quando vejam o verbo, a palavra, o anjo de Jeová manifestado em carne humana em um homem no último dia, e o vejam abrindo o sétimo selo e revelando à sua igreja o mistério do sétimo selo, dirão: o espírito de Elias repousou sobre o anjo de Jesus Cristo. E outros olharão e verão que está fazendo uma mudança de dispensação e dirão: o espírito de Moisés repousou sobre o anjo de Jesus Cristo, porque vem com uma mensagem dispensacional para uma nova dispensação. E quando vejam falando acerca do reino de Deus vindo e do estabelecimento do reino de Deus, e falando do trono de Davi, e falando de todas estas coisas, dirão: o Espírito de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, regressou em seu anjo mensageiro. Porque essas são as três grandes manifestações ministeriais que estarão na vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Na vinda ou abertura do sétimo selo aqui na terra. Esse é o grande mistério do sétimo selo, e isto é para a nova criação, isto é para os filhos e filhas de Deus, isto é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. A eles é concedido conhecer este mistério, que é o maior mistério dos céus e da terra, que nunca antes tinha sido revelado. Nem sequer o precursor da segunda vinda de Cristo pôde abrir esse mistério, mesmo que ele tenha visto e compreendido o que era esse mistério. Porém, lhe foi proibido falar sobre esse mistério, ou seja, abrir, dar a conhecer esse mistério. Onde, quando, como, em quem, e todas estas coisas. Por quê? Porque interromperia o programa de Deus. E ao apóstolo João foi proibido escrever o que os trovões falaram, porque se interromperia todo o programa de Deus. Se o apóstolo João tivesse escrito o que escutou o que os trovões falaram, teria escrito o conteúdo do sétimo selo, o conteúdo da segunda
vinda de Cristo. E teriam se levantado desde aquele tempo grandes imitadores, fazendo grandes coisas. E quando o cumprimento do sétimo selo fosse realizado, o inimigo de Deus já teria tudo alterado a tal grau que o programa divino do sétimo selo, sendo manifestado, o programa divino da vinda do anjo do pacto em carne humana, em seu anjo mensageiro sendo manifestado, se poria a perder, ou seja, não teria o efeito que tem que ter no último dia. E um dos efeitos é chamar e juntar a todos os escolhidos. Com o quê? Com uma grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. E agora vejam vocês, o território onde se cumpriria esse mistério, para aquele tempo, tampouco foi revelado. Porque se João o revelasse, o que aconteceria? Tinha que ser colocado aí o território numa forma mais aberta. E o território para esse grande evento, conforme as profecias de Jesus, onde disse que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Onde foi a primeira vinda de Cristo? No Oriente. Lá foi onde saiu o relâmpago. Porém, onde é que se mostrará o relâmpago, a vinda do Filho do Homem no último dia? Onde? No Ocidente. No continente latino-americano e caribenho. Porque já na parte norte do continente do Ocidente, que é a América do Norte, já se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia. E agora, é na América Latina e no Caribe onde se cumpre a era da Pedra Angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E esse mistério estava escondido sob o sétimo selo, para a nova criação, para a Igreja de Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, e para cada membro desse corpo místico de Jesus Cristo. E agora, por isso podemos ver a obra que Jesus Cristo, o anjo do pacto, está realizando na América Latina e no Caribe. Essa é a obra que está sob o sétimo selo, para a nova criação, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo na atualidade, na América Latina e no Caribe, no programa de Deus, é nada menos que o sétimo selo e a nova criação. Todo esse programa em ação, sendo realizado por Cristo, o anjo do pacto, neste tempo final. E agora, nós somos abençoados neste último dia. Fomos privilegiados em estar vivendo no território onde estas grandes promessas seriam cumpridas, onde o Filho do Homem, como relâmpago, estaria resplandecendo, e os assentados em trevas e em sombra de morte, no território latino-americano e caribenho, grande luz lhes resplandeceria, a luz do sétimo selo, a luz da vinda do anjo do pacto, a luz da palavra encarnada em um homem, neste tempo final, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e assim cumprindo a promessa da vinda do anjo forte, descendo do céu, e chamando e juntando a todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, neste tempo final, no cumprimento do sétimo selo, e a nova criação, e na nova criação. Vejam, não é uma obra humana, senão que é a obra do anjo que era diferente aos demais, deste anjo, que era diferente aos demais, o qual tem um sétimo selo. Esse é o anjo que esteve nas 7 eras da Igreja Gentia, manifestado através de cada anjo mensageiro, e esteve viajando pela terra de Israel, onde viajou em carne humana em Jesus de Nazaré, depois esteve viajando em Espírito Santo em seus apóstolos, depois esteve viajando em São Paulo, na Ásia Menor, depois esteve viajando na Europa, nos 5 mensageiros que enviou na Europa, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley. E depois esteve viajando pela América do Norte, no reverendo William Branham, o 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia e precursor da segunda vinda de Cristo. Esse é o Elias que havia de vir precursando a segunda vinda de Cristo. Esse é o ministério de Elias por 4ª vez manifestado. E agora na América Latina e no Caribe, em seu anjo mensageiro estaria manifestado operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, viajando entre os latino-americanos e caribenhos. E agora isto é, colocando um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Águas representam povos
nações e línguas. E ele estará colocando um pé sobre povos, nações e línguas. Estará viajando por povos, nações e línguas. Primeiramente, manifestando o seu amor e misericórdia. Mas recordem, os pés são de bronze ardente. E isto representa o juízo divino. São os pés do juízo divino. São os ministérios de Moisés e Elias. Esses dois pés de bronze refinado. Mas, primeiro, caminham pelos lugares onde Deus estará estendendo sua misericórdia, que é a América Latina e o Caribe, para a bênção de todos os latino-americanos e caribenhos. E vejam vocês o território que tem a bênção da vinda do Filho do Homem como relâmpago. A vinda do Filho do Homem colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Porque coloca o direito sobre o mar, ou seja, pelas nações, povos e línguas, por onde viajará. E o esquerdo sobre a terra. Porque de algum território tem que vir o véu de carne, no qual estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo forte que desce do céu, manifestado em carne humana. Assim que podemos ver este mistério do sétimo selo, e podemos ver onde ele estará manifestado através de carne humana. Será na nova criação, em sua igreja, na era da pedra angular, que é a era que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Essa é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Assim que vejam vocês, a era de ouro da igreja de Jesus Cristo é entre os latino-americanos e caribenhos. Portanto, vocês como indivíduos estão representados aí no ouro. Vocês são ouro para Deus. E vocês são pedras preciosas, pedras vivas. Vocês são a melhor classe de pedras que existe. Vocês são diamantes para Deus. E agora vejam vocês, se somos pedras vivas, pertencendo à era da pedra angular, a era que refletirá, que manifestará as 7 cores do arco-íris, porém, no círculo completo, o que melhor que um diamante bem cortado para refletir as 7 cores do arco-íris, onde a luz entra nessa pedra e manifesta o prisma, essas 7 cores do arco-íris. E agora, a era da pedra angular, que é bem cortada pelo anjo do pacto, vejam vocês, manifesta a luz de Cristo, o sol da justiça, vindo com seu rosto como o sol, resplandecendo, e as 7 cores do arco-íris sendo manifestadas na era da pedra angular, a era de ouro e também a era de diamante, de pedras vivas, de diamantes, que são os escolhidos de Deus. Agora vejam, o povo que pensavam que não progredia como os povos desenvolvidos, europeus e de outros continentes que se dizem ser desenvolvidos, agora é o território que tem a bênção de Deus e que tem a promessa de ser o território de mais prosperidade em conjunto com o povo hebreu. E podemos dizer, a América Latina e o Caribe sim que tem futuro, porque seu futuro está não no reino dos gentios, mas no reino de Jesus Cristo, nesse glorioso reino milenial. E o povo hebreu sim tem futuro, porque seu futuro está no reino do Messias, no glorioso reino milenial de Cristo. Agora, vejam vocês as nações que sim têm futuro, as nações latino-americanas e caribenhas e a nação hebreia. Essas são as nações que têm o futuro mais glorioso de todas as nações. E haverá oportunidade para outras nações, certamente.
Porém, vocês sabem de uma coisa? Que o glorioso reino milenial estará cheio de latino-americanos e caribenhos. Não somente dos escolhidos, senão que oramos por todos os latino-americanos e caribenhos e por todas as nossas nações latino-americanas e caribenhas, para que durante os juízos da grande tribulação não sejam destruídas as nações latino-americanas e caribenhas e possam entrar com sua gente ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nesse glorioso reino milenial serão ensinadas todas as nações, porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, ou seja, da segunda vinda de Cristo, como as águas cobrem o mar. E Jeová será um, e um será seu nome. Ou seja, somente haverá uma única forma de crer em Deus e de servir a Deus. Portanto, tudo sairá da terra de Israel, de Jerusalém, porque ali estará a capital do mundo inteiro, e o território de Israel será o Distrito Federal. Portanto, aí estarão os departamentos de finanças desse reino, o departamento de religião também, o departamento de educação, todos os departamentos para o reino milenial de Cristo estarão no Distrito Federal. E os escolhidos de Deus, a nova criação, os nascidos de novo, durante as 7 eras da igreja gentia e na era da pedra angular, onde estarão? Também lá na terra de Israel, como reis e sacerdotes. Esse é o gabinete de Cristo. Esse é seu gabinete para esse glorioso reino milenial. Porque Cristo, com o seu sangue, nos redimiu, nos lavou de nossos pecados e nos redimiu para nosso Deus. E nos fez o quê? Reis, sacerdotes e o que mais? E reinaremos com Ele, com Cristo, 1000 anos. Para quê? Para começar. E isso é um bom começo. Isso é somente a lua de mel de Cristo com sua igreja. E depois teremos toda a eternidade. E vocês sabem de uma coisa? Nos olharemos no espelho e diremos: tem um corpo jovenzinho. E depois, digamos, depois de 1000 anos, se nos olharmos de novo, podemos dizer: e todavia não ficou velho. Nem se reflete que passou 1 ano por cima e que passaram 1000 anos. E depois de 1 milhão de anos, nos olharemos no espelho, nos olharemos de novo e diremos: parece que não passou nem um dia por cima. E terá passado 1 milhão de anos. Por quê? Porque esse é um corpo eterno, um corpo glorificado. E agora, quando fechamos a nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo, o qual foi ressuscitado, e o qual é um corpo glorificado, o veremos e poderemos dizer: parece que não passou nem um ano por cima, está jovenzinho. Por quê? Porque nesse corpo glorificado, nesse corpo eterno, permaneceremos jovens por toda a eternidade. É um corpo perfeito, um corpo eterno, um corpo cujos átomos serão diferentes aos átomos deste corpo mortal. E agora tudo isso é para quem? Para cada um de vocês e para mim também, sob o 7º selo e a nova criação. É preciso pertencer a essa nova criação, que é a sua igreja, para obter todas essas bênçãos que Ele prometeu para a nova criação. E essa nova criação, sua igreja, estará onde neste tempo final? Na era da pedra angular. E essa etapa estará se cumprindo onde? Pois na América Latina e no Caribe. Nos tocou a maior bênção na América Latina e no Caribe, de todas as bênçãos de Cristo para a sua igreja. Estamos vivendo no território da bênção de Deus, da bênção do anjo do pacto, do anjo de Jeová, da bênção de Cristo, da bênção do 7º selo, sendo manifestado na terra neste tempo final, na vinda da palavra encarnada em um homem, em sua igreja,
que é a nova criação, na América Latina e no Caribe. O sétimo selo e a nova criação. O que é a nova criação? Como indivíduos, os crentes em Cristo, que o receberam como seu Salvador, e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e receberam seu Espírito Santo, e tem um corpo teofânico. E a nova criação como corpo místico é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o que é o sétimo selo? É a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, que é Jesus Cristo, o qual veio em carne humana há 2000 anos atrás, e para o último dia virá em outro véu de carne manifestado, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ainda que seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará Jesus Cristo manifestado em carne humana, e estará o ministério de Moisés também manifestado em carne humana, e estará o ministério de Elias manifestado também em carne humana. Esse é o mistério do sétimo selo, que causou silêncio no céu, como por meia hora, quando foi aberto no céu. O sétimo selo e a nova criação. Aqui estamos. Aqui estamos neste último dia, conforme a como Deus disse que estaríamos. O sétimo selo e a nova criação. Ou seja, Cristo, o anjo do pacto, vindo à sua igreja. E aqui estamos neste último dia, o sétimo selo e a nova criação. A vinda do anjo do pacto e sua igreja. Isso é o mesmo que foi mostrado na parábola das 10 virgens, quando saiu o clamor: eis aqui o esposo, saí para recebê-lo. As que estavam preparadas se levantaram, e as outras também se levantaram. E umas tinham azeite em suas lâmpadas, outras não. E as que não tinham azeite em suas lâmpadas, nem em suas vasilhas, encontramos que diziam para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram: vão aos que o têm, aos que o vendem, para que comprem para vocês, para que assim não nos falte a nós e para vós também. Enquanto iam comprar azeite, essas que não tinham azeite, ou seja, os que tinham crido em Cristo como seu Salvador, mas não tinham recebido o Espírito Santo, porque o azeite representa o Espírito Santo. E agora, enquanto elas iam, as que estavam preparadas, encontramos que a Escritura diz que o esposo veio, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. Ou seja, o esposo veio, cumpriu-se o sétimo selo, cumpriu-se a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E a porta se fechou. Estamos no tempo onde estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, todas as virgens prudentes. Para quê? Para entrarem com Ele, com Cristo em sua vinda, com o sétimo selo. E brevemente se fechará a porta. E quando se fechar a porta, Cristo já sairá do trono de intercessão no céu, e já não haverá oportunidade para nenhuma outra pessoa entrar ao corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, e ser aí parte desses escolhidos que serão transformados no último dia. Depois virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Depois estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra no corpo novo, e depois iremos ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, a grande ceia das bodas do Cordeiro, como fazem nas bodas na maioria das ocasiões, que tem as bodas, se realizam as bodas, e depois se vai para outra parte, que é a recepção. Alguns até no mesmo local e outras em outro lugar. E encontramos que Cristo, na terra, realiza a união com sua igreja. Entram as que estão preparadas às bodas com Cristo. E depois teremos a recepção onde? Na casa de nosso Pai Celestial. Lá será a ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo repartirá seus presentes, seus galardões a todos os seus filhos, a todos os membros dessa nova criação, por todos os trabalhos realizados na obra de Cristo, com amor divino, por cada filho ou filha de Deus que trabalhou no reino de Deus, em favor de Jesus Cristo, porque vosso trabalho no Senhor não é em vão.
Ele diz delante de él, que vem e que diante dele diante dele está seu galardão. Ou seja, vamos lê-lo bem. Diz, eis que venho em breve e o meu galardão está comigo, diz. Eis que venho em breve e o meu galardão está comigo para recompensar a cada um segundo seja sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. E disso mesmo falou Jesus em São Mateus, capítulo 16, versículo 27, quando disse: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. E agora, isto é para o último dia, onde São Paulo diz, 1 Coríntios 15, 51 e 54, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, nenhum filho de Deus morrerá. Por quê? Porque teremos um corpo eterno. E se é um corpo eterno, é um corpo imortal, um corpo perfeito, igual ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que é para o tempo da trombeta final, para o tempo da grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, revelando-nos o mistério de sua vinda. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a nova criação. Que as bênçãos do sétimo selo de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que em breve todos sejamos transformados e levados a ser as bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que todos passem uma boa noite e deixem conosco novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Até que Miguel chega, o sétimo selo e a nova criação. Onde estão as pessoas que veriam esse mistério do sétimo selo e da nova criação? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui na República Mexicana uma parte, e outra parte em cada país latino-americano e caribenho. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e que todos passem uma boa noite conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim.